Olá, esse vídeo é sobre educação afetiva. Você já pensou como ter relacionamentos melhores e mais saudáveis? É sobre isso que a gente vai falar. Meu nome é Verusca Galvão, eu sou especialista em desenvolvimento humano e eu ajudo você a compreender as suas emoções e a viver em harmonia com quem de fato você é, entendendo os seus sentimentos de uma forma simples como você jamais entendeu. Bom, por que é importante falar sobre esse assunto? A nossa educação formal, tradicional, essa educação que a gente aprende, a partir dos nossos pais, a partir dos nossos professores, ela leva em consideração a nossa afetividade? Você já parou para pensar nisso? Aqui é importante considerar as emoções dentro do processo de educação. A convivência e o relacionamento entre as pessoas, você acha que tem melhorado ou piorado? A gente tem vivido a consequência de uma formação extremamente focada somente em aspectos intelectuais e quase nada voltada para aspectos afetivos e emocionais. Mas o que é essa tal de educação afetiva? Antes de entrar exatamente nesse termo, é importante pensar e entender o que é educação. Essa palavrinha educação, ela vem do latim e ela significa conduzir, levar, transportar. Educar-se, então, já que aqui a gente está falando num processo para adultos, significa aprender a se comportar, a se conduzir no mundo. Esse é um processo de estabelecimento de limites, onde a gente aprende a ter controle dos nossos impulsos, por exemplo. A educação que a gente recebe, ela é muito mais voltada para a formação técnica, para a formação profissional, para questões científicas e acaba não levando muito em consideração as questões pessoais, o autoconhecimento, o equilíbrio e outros aspectos relacionados a isso. Então, o que é educação afetiva? A gente já aprendeu muito sobre o universo, sobre o planeta, sobre história, geografia e outras disciplinas. A gente sabe bastante sobre a natureza, mas a gente sabe muito pouco sobre os nossos processos internos. A gente sabe muito pouco sobre o nosso universo interno. E aprender sobre si mesmo, nesse caso, parece tão difícil que a gente acaba deixando isso para um segundo momento, sem perceber que isso é o que na verdade a gente tem de mais valioso, que é a nossa vida afetiva, é o que a gente sente, são as nossas emoções. E por isso nós somos mal educados afetivamente, justamente porque a gente negligencia esse processo de autoconhecimento. A gente se conhece muito pouco e a gente investe pouquíssimo tempo nesse processo. E aí eu quero te fazer uma provocação. Quanto tempo você para pensar nos seus processos internos, na forma como você funciona, na forma como você sente, na forma como você percebe as suas emoções? Então, a convivência e os relacionamentos, eles são fundamentais para a nossa existência. Mas, por outro lado, a gente não recebe uma educação que leve em consideração as nossas relações. E isso acaba causando muito sofrimento na nossa vida. É por isso que conviver tem sido uma fonte de sofrimento. Por isso que os relacionamentos eles têm piorado, porque nós não temos investido o suficiente no nosso autoconhecimento. Nós não temos investido o suficiente no aprendizado sobre nós mesmos. De novo, a educação que recebemos leva em conta nossos aspectos afetivos e emocionais? Não. Quantas vezes você já se viu sem saber como resolver uma questão de algum relacionamento seu, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional? Quantas vezes, por exemplo, você se sentiu mal por não saber resolver um problema que aparentemente era simples, em relação à convivência com outras pessoas, mas que você não foi capaz de resolver, ou que te trouxe muitos problemas, que te trouxe muito sofrimento antes da solução. A nossa inteligência intelectual, mais racional, ela com certeza reprova essa forma de resolver esse tipo de questão. E o que falta nesse caso é a educação do afeto e não a educação cognitiva clássica que é a que a gente aprende na escola. Até porque essa não é suficiente para resolver essas questões afetivas e relacionais. A educação relacional, que é essa que eu estou trazendo aqui, é algo que fica somente delegado à família. Mas como dar aquilo que não se recebeu?
Será que os nossos pais, os nossos avós, eles receberam essa educação afetiva? Será que eles têm condições de transferir isso? Eu não estou falando somente da educação de crianças, mas especialmente de adultos que não aprenderam a lidar com afeto e que hoje têm sofrido muito nos seus relacionamentos. Seja no relacionamento com o chefe, no relacionamento com colegas de trabalho, no relacionamento com amigos, familiares e relacionamentos também amorosos. A família, tendo essa obrigação, ela deve transmitir a melhor forma de se conduzir as suas relações com as outras pessoas, de estabelecer limites e parâmetros de convivência. Mas será que somente essa educação vinda da família ela tem sido suficiente? De novo, né? Será que os nossos pais, os nossos avós, eles receberam a educação afetiva necessária para que fosse passada para a gente e até mesmo para que a gente possa passar para os nossos filhos? Uma vez que isso não faz parte da nossa cultura, né, esse tipo de transferência de educação afetiva, então imagino que isso não seja possível. Precisamos de mais do que isso para que a gente possa construir relacionamentos saudáveis. A gente precisa, de fato, de uma educação afetiva e não esperar isso somente de familiares, de pais, enfim, de cuidadores que não receberam esse tipo de educação também. E aqui o que eu estou propondo que a gente reflita, a educação afetiva nesse caso, é um aprendizado fundamental para que a gente possa saber como conduzir as nossas relações da maneira mais saudável possível, permitindo as trocas afetivas mais saudáveis possíveis, porque isso é possível. É possível que a gente consiga educar o nosso afeto, é possível que a gente consiga conduzir as nossas relações de uma maneira que seja prazerosa, de uma maneira que seja agradável, de uma maneira que seja feliz. Educar-se afetivamente, nesse caso, implica também em saber cuidar do seu próprio afeto, em saber preservar a sua saúde psíquica, saber preservar a sua saúde emocional e saber prevenir certas doenças que com certeza têm aspectos emocionais envolvidos. Quando a gente sofre do ponto de vista afetivo, a gente acaba criando um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional, por sua vez, ele desencadeia reações no nosso corpo, no nosso organismo. Isso é automático. E quando esse sofrimento acontece, por repetidas vezes, a gente acaba diminuindo as resistências naturais do nosso organismo. Por isso, a importância do que a gente chama, nesse caso, de higiene afetiva. O que é higiene afetiva? São as ações que a gente precisa tomar para ter cuidado com as nossas emoções. Da mesma forma como a gente se previne de doenças físicas, fisiológicas, enfim, outros tipos de doenças, a gente vai ao médico frequentemente, né? Uma vez ao ano ou a cada 6 meses fazer check-up, a gente vai ao dentista. É importante também que a gente cuide das nossas emoções e que a gente aprenda a ter autonomia, a gente aprenda a ter o cuidado necessário para que a gente não sofra tanto psiquicamente a ponto de fazer o nosso corpo padecer, a ponto de, por exemplo, desenvolver transtornos afetivos, o que tem sido muito comum hoje em dia. Então, essas doenças, elas são, na verdade, sintomas de uma vida afetiva conturbada e não a causa, né? Muitas vezes a gente acha que essas doenças são somente a causa e não o sintoma, quando na verdade muitas doenças que nós temos hoje em dia, elas são sintomas de problemas afetivos, de questões que a gente não sabe resolver nas nossas relações. Faz sentido isso para você? Bom, para a gente compreender melhor esse fenômeno que é a nossa afetividade, é importante que a gente conheça um pouco mais sobre as nossas emoções. Essa palavrinha, ela é bastante repetida por aí, mas você sabe o que é uma emoção? A gente conhece tanto sobre tantas coisas, né? A gente sabe definir tantas coisas, né? Mas será que a gente sabe definir o que é uma emoção? A gente sabe muito pouco sobre isso. Emoção é um fenômeno humano que acontece o tempo inteiro com a gente. É uma alteração do nosso corpo quando a gente recebe um estímulo e aí a gente interpreta esse estímulo de acordo com o que a gente sente. As nossas emoções, elas servem para gerar os nossos comportamentos. Nós temos comportamentos, nós temos ações, nós temos atitudes a partir das emoções que a gente sente. E aí a gente precisa perceber essas emoções da melhor forma possível para que a gente possa se comportar da melhor forma possível.
mas nem sempre isso é consciente, nem sempre isso é perceptível, nem sempre uma emoção é perceptível. E aí tem um outro aspecto, cada pessoa percebe as suas emoções de uma forma diferente. Alegria, tristeza, raiva. Eu tenho uma forma de sentir alegria, você provavelmente tem uma forma de sentir alegria, raiva e outras emoções, né? Então é importante entender também isso para que a gente possa respeitar a forma de se expressar de outras pessoas nas nossas relações. Emoções, então, elas são inconscientes e incontroláveis. Elas simplesmente acontecem, mas elas geram sentimentos e esses sentimentos, eles sim são conscientes e são controláveis. E os nossos comportamentos também podem ser conscientes e controláveis. Por isso que a gente pode escolher a forma como a gente manifesta as nossas emoções. E isso passa pelo processo de educação afetiva, saber escolher como expressar isso. Por isso sim que a gente pode aprimorar o nosso jeito de expressar o que a gente sente. Emoções e sentimentos, nesse caso, compõem o que a gente chama de sistema afetivo. Quando a gente compreende o nosso sistema afetivo, a gente consegue gerenciar melhor as nossas relações. Sejam essas relações de qualquer aspecto, profissional, amistosas, amorosas, enfim. A gente consegue gerenciar melhor a nossa vida como um todo. E por isso que educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, ou seja, educar o nosso afeto, significa estabelecer parâmetros para que a gente possa ter uma vida com qualidade, uma vida com mais equilíbrio do ponto de vista dos nossos relacionamentos. É muito desagradável, por exemplo, quando a gente convive com pessoas que explodem o tempo inteiro, que não sabem lidar com as suas próprias emoções, que por qualquer probleminha já saem explodindo e falando coisas sem sentido e magoando as pessoas, não é mesmo? E no outro extremo, também não é fácil de conviver com quem emudece as suas emoções e acaba não manifestando aquilo que sente. Porque todo mundo sente, todo mundo tem emoções, só que algumas pessoas também, por não saber lidar muito bem com isso, preferem não expressar. E os dois casos precisam de educação afetiva. À medida que a gente aprende a se relacionar, ou seja, à medida que nós nos educamos afetivamente, nós nos conhecemos melhor e também nós compreendemos melhor o modo como as outras pessoas funcionam, como as outras pessoas reagem às situações e às relações. E aí a gente passa a ter um parâmetro razoável e saudável em termos de relacionamento, porque a gente sabe como a gente funciona e a gente sabe também como o outro pode funcionar. Outro item importante nessa história toda, para que a gente possa entender melhor, é o afeto. Desde o nosso nascimento, a gente aprende a receber cuidados. No início da nossa vida, a gente recebe cuidados geralmente à base de choros, de cólicas, e aí assim a gente consegue ter os nossos desejos atendidos. Com o passar do tempo, a gente vai sofisticando essas solicitações por cuidados. E o que a gente tem de mais sofisticado na fase adulta, quando a gente fala de cuidados, são as trocas afetivas, que quando são retribuídas, a gente chama de vínculo afetivo, que também é um termo bastante utilizado por aí. Afeto, então, nesse caso, é a disponibilidade de troca entre os seres humanos. É um processo absolutamente relacional, afetivo. Esse processo, ele depende das experiências que a gente vive, como tudo que está relacionado à nossa vida. Por exemplo, se o ambiente familiar, no início da vida, ele não foi propício para uma troca afetiva, se na sua família você não teve esse afeto disponível, essa troca afetiva disponível, depois de crescida, a pessoa adulta às vezes não pôde alterar esse aprendizado, provavelmente essa pessoa vai ter muita vontade de dar e receber afeto. E é isso que a gente chama aqui de carência. Né? Quando a gente usa bastante esse termo por aí, carência afetiva, na verdade são pessoas que não receberam afeto e que não tiveram esse afeto disponível e por isso elas passam a vida procurando por afeto. Ninguém dá o que não recebe. Por isso, de novo, a gente precisa se educar afetivamente, a gente precisa encontrar esse afeto dentro de nós mesmos.
Em outros casos, né, existem pessoas que nem sabem identificar o que é essa troca afetiva e por isso acabam não tendo habilidade para desenvolver as suas relações. São pessoas geralmente que têm muita dificuldade de se relacionar, muita dificuldade de se comunicar afetivamente, que têm muita dificuldade de fazer trocas dentro de um relacionamento, que esperam demais do outro, mas sabem dar muito pouco, ou que se doam demais na tentativa de receber, mas estão sempre frustradas porque nunca vão conseguir receber a contento, nunca vão conseguir receber de acordo com as suas expectativas. E é aqui que a gente percebe, por exemplo, o grau de maturidade afetiva. E é isso que determina se a relação, por exemplo, se uma relação amorosa ou até mesmo uma relação profissional vai ser duradoura ou não. Por quê? Porque as partes envolvidas, as pessoas envolvidas, precisam ter maturidade afetiva para que uma relação seja duradoura e para que uma relação seja saudável. Tá fazendo sentido isso? Para todos os seres humanos é extremamente importante trocar afeto. Nós não conseguimos sobreviver sem a troca de afeto. Se você encontrar uma pessoa com quem você consegue fazer boas trocas afetivas, valorize essa pessoa. Valorize esse relacionamento. Ele é tão bom quanto necessário para a sua vida. E isso, nesse caso, pessoas que são assim, são educadas afetivamente. Valorize essas pessoas. Outro aspecto muito importante dentro da educação afetiva, dentro do processo de educação afetiva, é a comunicação do afeto. Ao longo da vida, a gente aprende muitas coisas, menos a falar daquilo que realmente importa, que são os nossos afetos, que são os nossos sentimentos e emoções. A gente aprende facilmente a silenciar isso, a calar o que a gente sente, mas não a comunicar o que está acontecendo na nossa vida internamente para que a outra pessoa entenda, a outra pessoa que é importante para a gente dentro desse cenário de relacionamentos. O que significa isso, né? Que em termos afetivos, então, nós somos grandes mentirosos. Algumas pessoas, né? A maioria, infelizmente. Já que a gente aprende inúmeras formas de esconder o que a gente sente. E isso, no final, acaba gerando muito sofrimento. É um outro aspecto que também gera dor e gera sofrimento e gera relacionamentos não saudáveis. A grande parte dos desentendimentos humanos, a grande parte dos desentendimentos dentro das relações acontecem por causa da dificuldade que a maioria das pessoas tem de se comunicar corretamente e de comunicar o que elas sentem. Eu não estou falando da razão, e sim da emoção. Nós somos mal educados para uma das mais importantes tarefas humanas, que é tornar comum os nossos acontecimentos internos. O que é comunicar? É tornar comum. E o que é comunicar afeto? É tornar o meu afeto, os meus sentimentos, as minhas emoções comuns a outra pessoa, às outras pessoas que se relacionam comigo e que são importantes para mim, que fazem trocas afetivas comigo. Então, cada um de nós tem um mundo interno, tem um universo interno, em que esses acontecimentos eles têm um valor específico para cada pessoa. Então, o que acontece comigo, em termos de tristeza e de alegria, pode ter um peso diferente do que aquilo que acontece com você, em termos de tristeza e alegria também. E saber comunicar isso é também saber expressar a nossa verdade interna, porque o que a tristeza ou a alegria representam para mim pode significar muito diferente, inclusive pode ser muito diferente daquilo que representa para você, em termos de tristeza e alegria. Então, a gente tem aí, constantemente, né, a gente tem que desenvolver esse senso de privacidade. Por que privacidade, né? Porque aquilo que acontece com a gente diz respeito somente a nós mesmos, primeiramente a nós mesmos. Mas quando a gente tem maturidade afetiva, a gente tem condições de considerar isso, né, de forma adulta, e aí a gente consegue comunicar o nosso afeto de forma madura. A gente consegue decidir aquilo que a gente pode, deve, né, e também como expressar aquilo que a gente quer expressar, como expressar aquilo que a gente quer comunicar. A gente precisa ter cuidado, e muito cuidado, no nosso dia a dia, nas nossas relações, com aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala pode acabar com o dia de alguém, da mesma forma que pode fazer o dia de alguém muito feliz, ou a gente pode fazer alguém sofrer demais com aquilo que a gente comunica.
Nós devemos urgentemente entender a responsabilidade e o cuidado com o afeto do outro quando nós nos comunicamos. Isso faz parte da nossa educação afetiva, faz parte da comunicação do afeto. Então, com tudo isso, a gente entende que desenvolver a nossa afetividade significa trazer segurança e autoconfiança para a nossa vida, significa trazer melhores relações, trazer condições para a nossa vida de ter melhores relacionamentos em qualquer situação, em qualquer circunstância. Pessoas que são educadas afetivamente são pessoas que se relacionam melhor no trabalho, são pessoas que têm amizades mais saudáveis, que sabem se relacionar adequadamente com a sua família, independente dos problemas que essa família tenha, porque é muito natural que a gente tenha problemas, é muito natural que as nossas emoções oscilem entre emoções positivas e negativas, mas quando eu sou educada afetivamente, quando nós somos educados afetivamente, nós sabemos como lidar com essas trocas afetivas, com essas trocas de emoções e de sentimentos. O fato de não termos recebido o afeto necessário na nossa infância, de repente você pode pensar, poxa, Verusca, mas eu não recebi uma educação baseada nessa troca afetiva, baseada numa educação de fato afetiva, né? E agora? Isso não é determinante. Eu consigo suprir essa demanda por meio da busca do autoconhecimento e por meio da minha própria educação do afeto. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar com isso, e é por isso que eu trouxe esse assunto hoje para você. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!